Olá, meus amigos e meus irmãos. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Revista esta escrita pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior, com o título Os Reis e os Profetas de Israel. Antes de começarmos a apresentação desta nona lição, que traz o título Só o Senhor é Deus, convido você a se inscrever no nosso canal no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta o vídeo, deixe o seu comentário, acione o sino da notificação e também compartilhe com um amigo, um irmão, para que eles também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Toda semana publicaremos aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição número 9, como eu disse, traz o título Só o Senhor é Deus e tem um texto base em 1 Reis 18, 36, 39, que diz assim: À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que sou o Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responda-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isto, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Bem, irmãos, a lição desta semana, ela nos desperta a aprendermos mais um pouco sobre a vida e o ministério do profeta Elias, que com a sua história nos proporciona lições preciosas para a nossa vida. Ao darmos ênfase à coragem deste profeta Elias, em denunciar a corrupção, o pecado, as suas experiências extraordinárias com Deus, a sua fidelidade ao propósito ao qual ele fora chamado, nos traz aí de maneira a nos inspirar, a encorajar, a seguir o seu exemplo. Em sua devoção a Deus e também a sua coragem em enfrentar situações muito adversas. A lição desta semana, ela nos leva a retornar aí ao século IX a.C. A gente, a partir desta lição e do capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, nós daremos muita atenção para o profeta Elias, e este foco seguirá até 2 Reis, encerrando assim com o seu sucessor, a saber aí, profeta Eliseu. O que devemos entender aqui é que os livros não foram escritos somente para falar dos reis de Israel, e sim da monarquia de Israel, na sua relação com aliança com Deus. O que acontece é que esta monarquia, ela é avaliada, ou seja, quando o rei se comporta do jeito que Deus deseja, este rei anda nos caminhos de Davi. E assim, compromete com aliança com Deus, como aprendemos aqui em algumas lições anteriores. Porém, quando o rei se comporta aí de modo mau, segue os caminhos dos reis de Israel, assim aprendemos nas lições anteriores, aqui que foram estudadas, e chegamos a um momento aqui na história onde a crise se torna máxima em Israel. É uma decadência total da monarquia do Reino do Norte. E a questão é como o Rei dos Reis, que é Deus, ele vai se relacionar com estas questões do povo. A resposta é: Deus manda os seus profetas, os seus representantes. Por isso que a atenção ela está na atitude de Deus contra a monarquia que estava decadente. Daí a função de Elias na monarquia de Israel no século IX a.C. Esta é a importância destes profetas que vão aparecer a partir de então.
neste período. Como refletimos na lição anterior, os autores dos livros dos reis e das crônicas, eles conferem aí uma enorme importância a este ministério profético no tempo da monarquia de Israel. A autoridade espiritual dos profetas era reconhecida não somente pelo povo em geral, mas também pelos próprios reis de Israel, como também os reis de Judá. Muitas histórias dos profetas se destacam neste tempo aí, neste período. Mas o ministério de dois profetas em especial exerce um certo fascínio em nossas mentes e corações até hoje. O profeta Elias e o seu discípulo, que foi o seu sucessor, o profeta Eliseu. Através deles, o Senhor não somente manifestou a sua palavra para o povo, como também ele realizou milagres, inclusive extraordinários. Hoje, nós iremos refletir sobre a vida de um deles, no caso, o profeta Elias. Sem dúvida, um dos personagens mais interessantes, enigmáticos até, do Antigo Testamento. A sua coragem em denunciar a corrupção, o pecado, a sua experiência extraordinária com Deus e sua fidelidade ao propósito ao qual fora chamado, nos inspira a nos fortalecer e lições preciosas para nossas vidas aqui são retiradas. Assim, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, que traz o título Um Homem Sem Medo. Um Homem Sem Medo. Deste tópico, irmãos, podemos indagar o que significa coragem para você. Muitas palavras aí na definição de coragem poderão surgir. Nós escolhemos aqui algumas do dicionário Roais, que refere a este substantivo feminino, indicando que quem tem coragem tem também audácia, tem uma certa de ousadia, um destemor, traz consigo a bravura, o brio, a intrepidez, entre muitas outras qualidades aí que acompanham as pessoas que são corajosas no contexto da sua personalidade, é claro. O texto bíblico de 1 Reis 17, de 1 a 24, ele vem relatar a história do profeta Elias e até a sua coragem para enfrentar o rei Acabe e denunciar a idolatria do povo de Israel. Após lermos este texto, não podemos deixar de refletir sobre a coragem do profeta Elias e sua importância para a história bíblica, no caso de Israel. Na história de Israel, nós começamos com aqueles profetas lá no início, aqueles profetas estáticos, na época dos juízes, que basicamente sabem o que Deus vai fazer nos próximos momentos e anunciam ao povo aquilo que Deus vai fazer. Depois aparecem os profetas que são praticamente aliados aos reis, como foi o caso de Natã na época de Davi, nós estudamos aqui. Quando a monarquia rompe com Deus e se distancia do Pai, chama aí os profetas para trazer a sua palavra. E no caso de Elias, ele é um profeta poderoso e muito diferente dos outros, até mesmo dos literários que irão aparecer posteriormente nesse período. O profeta Elias, ele é milagroso, ele é extraordinário. Igual a ele, somente Eliseu aí pode ser comparado. A partir deste momento, então, começamos a conhecer Elias, que vai profetizar sobre o reino do norte, mais precisamente sobre a casa de Acabe, e supõe-se ter Elias aí, como diz o texto da nossa lição, nascido em Tisbete, uma região que fica na Galileia, e por isso ele é chamado de o Tesbita. Elias aparece no momento em que Acabe, influenciado por sua mulher, a Jezabel, que era natural de Tiro, deu-se à idolatria, adorando a Baal, e Elias aparece repentinamente em cena. Apresenta-se diante de Acabe e prediz a grande seca que iria assolar indefinidamente
o seu reino. Isso porque era em castigo à apostasia. Em 1 Reis 17:1, vemos então que esta origem do profeta Elias. O significado desta mensagem era claro. Para o ímpio rei, Acabe, e para o seu povo, impetinente, o caso de Baal, o deus pagão que era adorado pelo rei e pelo povo. Era considerado como o Deus Senhor, possuidor, o Deus do Sol, exigindo aí os diferentes aspectos da energia solar, do trovão, da chuva, e por conseguinte, o Deus da vida e da fertilidade. Era assim conhecido. Assim, o decreto de Deus mostrava que aquele falso Deus, ele não conseguiria sustentar o povo por muito tempo, o que levaria Israel a concluir que só o Senhor é Deus e que Elias, e não os profetas de Baal, era o seu mensageiro aqui na terra. Em consequência da seca, houve fome em toda aquela região. O Senhor, então, manda Elias para as bandas do Oriente, a esconder-se ao pé do riacho de Querite, que ficava ali ao leste do rio Jordão, onde foi sustentado pelos corvos. Quando o riacho secou, foi ele para Serepta, na costa ali do Mediterrâneo, ao norte de Tiro, na região de Sidom. Ali, uma pobre viúva repartiu com ele o seu último pão. Em recompensa, o Senhor fez durar até o fim da fome a farinha que nunca se esgotou e o azeite que sempre durou na casa daquela viúva. Abençoou ainda mais aquela mulher quando o filho da pobre viúva ele morreu. O profeta Elias entra em cena novamente, restaurou-lhe a vida, orando a ele, a Deus, para que restabelecesse o menino. O episódio em que o profeta Elias provia a farinha e o azeite da viúva, narrado em 1 Reis 17, de 8 a 24, mostra que, mesmo diante da enorme seca e carestia, naquele momento, o Senhor tinha o controle de todas as coisas. E seria o único capaz aí de prover a prosperidade e a vida. Um fato curioso sobre essa passagem diz respeito à cidade de Serepta, que estava situada na terra dos Sidônios, lugar original do culto a Baal. Portanto, o episódio ele mostrava que o falso deus Baal não seria capaz de prover a vida e a fertilidade, nem mesmo em sua própria terra de origem. E que o Deus de Israel era o Senhor de todo o mundo. Então, irmãos, podemos aprender aqui que Deus ele usa pessoas simples e disponíveis para o louvor da sua glória. O profeta Elias, de origem simples, de uma cidade de pouco destaque, foi tremendamente usado por Deus para causar um avivamento em todo Israel, que era dominado naquele momento pela idolatria. Uma coragem em denunciar os pecados do rei Acabe e do povo também, que mostram que, ao lado do Senhor, nós podemos enfrentar todas as situações espirituais adversas. Assim chegamos, irmãos, ao segundo ponto de nossa lição desta semana aí, que tem o título O Grande Desafio. O Grande Desafio. Neste tópico, nós vamos ver que o episódio narrado lá no Monte Carmelo destaca as características do profeta Elias e a sua postura diante de Deus e também do povo. Também nos faz refletir sobre a importância de reconhecer que nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus e que não devemos buscar glória própria, mas sim a glória de Deus para Deus. Este é um dos episódios mais emblemáticos do Antigo Testamento. E o palco é o Monte Carmelo. Ali se dá um enfrentamento entre o profeta Elias de um lado e os profetas de Baal do outro. Uma batalha decisiva para mostrar que o Senhor Deus, o Deus de Israel,
era o verdadeiro Deus e que Elias era o seu mensageiro. Antes, porém, o profeta Elias ele recebe uma ordem de Deus para avisar ao rei Acabe que a chuva voltaria a regar a terra e trazer fartura novamente. Deste episódio, no Monte Carmelo, o interessante é que o seu nome, Monte Carmelo, deriva do hebraico Carmael, que significa vinha do Senhor, onde o prefixo Carmo significa vinha e o sufixo El significa Senhor, ou seja, um lugar que era de Deus. Entendendo assim que o nome daquele monte denota-se ser um campo fértil plantado por Deus e pertencente a ele. Ali existiam muitas árvores frutíferas naquele local, e que era situado na parte central da Palestina. O seu ponto mais elevado chegava a mais ou menos 600 metros acima do nível do mar, ao sul, onde hoje existe a cidade de Haifa. Estava situado na fronteira entre Israel e o território fenício, e possivelmente tratava-se aí de um lugar bem venerado pelos dois povos. Vem aqui um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que é Elias, no terceiro ano daquela seca, e apresentou a Acabe, por ordem de Deus, a história assim nos diz, que naquela região existia um homem em Israel chamado Obadias. Este era um homem de fé. Ele era governador do palácio de Acabe, e que durante a perseguição aos profetas de Deus pela rainha Jezabel, ele escondeu 100 deles nas 2 cavernas que eram de sua propriedade, 50 em cada uma. Ele foi enviado pelo rei para procurar pastagens para salvar a vida dos animais que já estavam todos morrendo, que eram ameaçados aí pela grande seca. Ao encontrar-se com o profeta Elias, o profeta lhe ordenou que fosse anunciar a Acabe que ele, Elias, estava de volta, estava nas redondezas, e que queria ter um encontro com o rei de Israel. Elias, ao se encontrar com Acabe, ele chama o rei chama ele de perturbador de Israel, por ter sido expulso aí até mesmo do convívio social, porque eles pensavam que Elias era o causador de toda aquela seca. No entanto, a réplica de Elias é que a perturbação de Israel não é a escassez da chuva, mas a ausência da fidelidade à aliança de Deus. O profeta, ele replica que quem tem perturbado a nação era Acabe e sua família, ao abandonar os mandamentos do Senhor e seguir aí aos profetas de Baal. Dessa conversa entre os dois, resulta um confronto entre o Deus verdadeiro e o falso Deus Baal, onde seria posto um altar para que o Deus verdadeiro se manifestasse, e de modo a consumir o holocausto oferecido. Acabe aceita e convoca toda a liderança da nação para comparecer na parte mais alta do Monte Carmelo, onde ali ocorreria tal confronto. Assim narra o texto no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, do versículo 21 até o versículo 24. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, este é Deus. Então todo o povo disse que era bom. O culto sincretista de ambos, simultaneamente, é impossível. Somente Elias, ele estava se declarando publicamente aqui, embora o Senhor de fato tivesse outras testemunhas verdadeiras também.
Os profetas de Baal, um total aí de 450, como diz o texto, tentaram em vão demonstrar a atividade do seu Deus. Até o início da tarde, os profetas de Baal começaram as suas invocações, que consistiam em danças, invocações, mutilações, rogando a Baal para que ele respondesse com fogo. Eles praticaram a autoflagelação, se cortando, gritando alto e bom som, para despertar a piedade ou até mesmo a resposta da divindade dos Baalins. Eles se banhavam em seu próprio sangue para o falso Deus estático, que não podia dar qualquer resposta. A cena gerou um sarcasmo do profeta Elias, expressando que Baal poderia estar em viagem ou meditando, pois não estava ouvindo os altos gritos dos seus profetas. Ao terminar esse período de invocação a Baal, chega a vez do profeta do Senhor. Elias, ele reúne o povo em torno do altar que ele havia refeito. Tomou 12 pedras, simbolizando aí o número das tribos de Israel, e como aí reprovação divina a divisão do reino. As 12 tribos restauradas aí o culto até mesmo unido de Israel. Só sobre ele, pois sobre aquele altar o animal, para afastar qualquer ideia de fraude. Ele mandou despejar água, muita água, em volta do altar, e Elias orou uma simples e comovente oração. Sua oração foi curta, pequena, direta, sem manifestações excêntricas. Disse ele: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deste povo voltar-se para ti. O capítulo 18, versículo 37 fala isso. Como resposta instantânea, Deus fez cair fogo do céu, que consumiu o sacrifício todo, destruiu o altar. E deste modo, Deus atestou a sua existência e o seu poder. Notemos aqui, irmãos, que diante de tudo este acontecimento extraordinário, o profeta Elias, ele não buscou a glória para si. Sua oração também tem um caráter intercessor. Ele ansiava que aquele grande milagre ele causasse um avivamento espiritual no coração do povo. O resultado das orações, expressa em 1 Reis 18, 36, 38, mostra que o Senhor enviou fogo do céu e consumiu o altar. Em resposta, o povo bradou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Os profetas de Baal, eles foram levados, após isso, ao riacho de Quizon, e ali eles foram mortos. Essa matança dos profetas de Baal não foi um ato de crueldade irresponsável, mas a retribuição necessária ordenada por Elias, como o novo Moisés, representante de Deus, contra os falsos profetas, conforme está decretado lá em Deuteronômio, no capítulo 13. Depois desse episódio, Elias ora a Deus então, e a chuva volta a toda aquela região. Em conformidade com isso, nós podemos aprender que, a despeito do enorme privilégio que temos de servir ao Senhor, devemos entender que somos apenas instrumentos para o louvor da sua glória. A glória de Deus. O profeta Elias, ele tinha consciência de que aquele extraordinário feito tinha como único objetivo mostrar ao povo que o único Senhor era Deus, o Deus de Israel. Com efeito, nós não precisamos de estar em busca de glória própria, pois quando estamos ao lado do Senhor, com sinceridade, Ele nos honra, fazendo-nos participantes da sua glória. Chegamos então aqui, irmãos, ao último tópico da nossa lição, que tem o título Preparando um Sucessor. Preparando um
sucessor. Neste momento da nossa lição, nós estaremos refletindo sobre os desafios enfrentados pelo profeta Elias. Como a perseguição de Jezabel e a sua própria exaustão física e emocional diante daquilo. A partir dessa reflexão, poderemos entender a importância de cuidar da saúde emocional, a nossa saúde, e buscar apoio em momentos de crise também. Ainda neste tópico, nós veremos a importância de prepararmos sucessores e também de transmitir conhecimentos e também valores para as gerações que virão, as futuras gerações. Os fatos que se seguirão aí neste momento, depois aí do grande momento do Carmelo, mostram que o profeta Elias ele estava cansado, tanto fisicamente como emocionalmente. Confrontado com as ameaças de morte, ele continuou a sua oposição, mesmo assim, à casa real e à apostasia de Israel. Elias fugiu para o Horebe. A Bíblia expõe tipicamente aí a fragilidade deste homem de Deus, pois Elias apresentou sintomas de depressão. Ele temeu a morte, associadas aí à perda de apetite, à falta de controle, à excessiva autopiedade. Ele permaneceu imóvel pelos visitantes, ainda por uma visita de Deus e algumas visões, mas foi restaurado quando lhe foi dado uma nova e exigente tarefa a cumprir. A reação perversa da rainha Jezabel sobre o massacre aos profetas de Baal evidentemente, o lado humano do grande profeta sentiu, ele temeu por sua vida, refugiando-se aí para o deserto. Ele demonstra aí o seu cansaço de viver. 1 Reis 19:4 fala sobre isso. Milagrosamente, ele é cuidado por um anjo e recobra suas forças para caminhar novamente até o Monte Horebe, o Sinai, para conversar com o Senhor. A semelhança de Moisés, novamente estava outro servo do Senhor naquele mesmo lugar para receber algumas instruções. Após ventos, tempestades e exposições por parte do profeta de toda a sua dor e angústia, em uma brisa suave, o Senhor lhe dá ordens para ungir 2 reis e um profeta que ficasse em seu lugar. 1 Reis 19, de 15 a 17, fala sobre isso. Para conseguinte, aí, o profeta Elias se encontra com o jovem Eliseu e o unge para o ofício profético, lançando a sua capa sobre ele. A partir disso, o profeta Elias foi seguido por Eliseu. Mais adiante, o profeta Elias, ele repreende o rei Acasias por estar consultando o deus pagão dos filisteus e também ao Senhor. Mais uma vez, o profeta deu provas de ser um homem de Deus, que trazia verdadeiramente a mensagem do Senhor. Por isso, o profeta Elias, ele é levado para o céu por uma carruagem de fogo, como expressa em 2 Reis, no capítulo 2. Aquele cuja vida foi marcada por experiências extraordinárias de fé, obediência e fidelidade a Deus, terminou a sua missão neste mundo de igual modo extraordinário. As palavras assustadas e comoventes do seu sucessor, o profeta Eliseu, diante daquela subida ao profeta Elias em uma carruagem de fogo para o céu, disse Eliseu, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. 2 Reis aí, de 2, capítulo, versículo 12, revelam como aquele simples homem de Tisbé era, na verdade, aí uma força espiritual de todos os exércitos de Israel. Séculos mais tarde, o profeta Elias volta à narrativa bíblica no episódio da transfiguração, lá em Mateus 17, de 1 a 9, ao lado de Moisés, conversando com Jesus. Naquela simbologia ali estavam representados a lei e os profetas conversando com aquele
a quem tudo convergia, o Senhor Jesus Cristo. O profeta Elias foi um servo de grande valor. Para concluirmos, irmãos, a nossa lição, é bom a gente entender que esta tão preciosa lição, escrita pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior, devemos refletir sobre quais foram os pontos mais importantes e impactantes também na história do profeta Elias, de como experiências e o exemplo de vida dele pode ser aplicada também em nossas vidas. Como servo de Deus. Sem dúvida, um dos personagens aí mais interessantes e enigmáticos do Antigo Testamento. O exemplo do profeta Elias nos ajuda a consolidar o nosso aprendizado nas principais lições que podemos extrair da vida deste grande homem de Deus, esse grande personagem bíblico. A sua coragem, em meio a tantos desafios, a sua ousadia em denunciar a corrupção e o pecado, tanto do rei quanto do povo, e as suas experiências extraordinárias. Certamente isso tudo nos inspira a obedecer e a servir ao nosso Deus a cada dia. Para pensar em agir, a gente pergunta: você já se sentiu incapaz na obra de Deus e o Senhor o abençoou grandemente? Com certeza você deve ter se sentido isso, né? Algum momento. Mas também sentiu a proteção de Deus, a operação do Pai em sua vida. Outra pergunta pertinente é se você teria a ousadia do profeta Elias para denunciar o pecado das autoridades sem medo dessa repressão. Temos que ser corajosos, como aprendemos aí na definição da palavra coragem, e assim exercermos o nosso ministério com audácia, com ousadia, com destemor, bravura, brio e a intrepidez. Outra pergunta que fazemos: alguma vez você viveu uma experiência extraordinária com o Senhor? Elias nos mostra que todos os momentos, cumprindo a vontade de Deus, são extraordinários. Que assim possa ser a sua vida, a minha vida, fazendo a vontade de Deus. Assim, amigos e irmãos, nós terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair dessa apresentação, eu te convido a você se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho aí embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta também, deixa aí o seu comentário aqui embaixo e acione o sino das notificações. E também compartilhe aí com um amigo e com um irmão, para que eles também possam aí desfrutar deste conteúdo para edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 10, com o título A Porção Dobrada. E estaremos aqui publicando essa nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?